Olá, olá a todos os amigos do canal Demis, Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial. Na live de hoje a gente vai apresentar para vocês, na íntegra, a atualização do Benjamin Fonforte. Como eu tive mais tempo, ela está mais extensa ainda, porque teve novos dados, teve uma atualização. Apareceram novos dados, então hoje eu tenho que apresentar mais de 100 slides. Se não der, se de repente a gente conseguir começar a extrapolar o horário, a gente continua amanhã. Notícias de exopolítica fantástica, meus amigos. Eles estão criando várias narrativas contradizentes, totalmente sem pé nem cabeça, e elas são totalmente inconsistentes. E uma mais absurda que a outra. A NASA está financiando conferência teológica. E, incrível que pareça, tem um documento, um relatório do Pentágono, do DOT, dizendo o seguinte: olha, eu acho que a tese extraterrestre de entidades não humanas é pouco provável. Mas de demônios, acho que faz sentido. Anjos, demônios, isso sim que é consistente. Quer dizer, um verdadeiro absurdo, é inacreditável, risível o posicionamento da NASA, querendo criar narrativa, principalmente para tentar demonizar os extraterrestres, quem sabe até atacar, peitar a Federação Galáctica de Mundos. Apesar de ser um verdadeiro absurdo, é isso que eles vão tentar fazer. Satélite detectou enorme objeto no fundo do mar, no Oceano Pacífico, para ser mais específico. Isto é uma notícia não tão recente, já vou adiantando para vocês, mas linka com a informação do JP. JP que está agora com a sua conta no Instagram. A gente trocou figurinhas, já conversei com o JP, ele realmente é uma pessoa bastante acessível e extraordinária. Quem sabe, estou aqui tentando, costurando, para a gente conseguir uma entrevista, porque não depende só dele também, já estou sabendo, a gente já sabe, depende também de uma autorização dos seus superiores, mas seria realmente maravilhoso ter o JP aqui no canal, numa entrevista exclusiva. Outra informação, meus amigos: destroços de Sodoma e Gomorra. Então, os brinquedinhos que foram utilizados no episódio bíblico de Sodoma e Gomorra foram replicados recentemente. Então são, na verdade, brinquedinhos de origem extraterrestre, e nós iremos abordar esse tema também. E as contradições do Kirkpatrick. Kirkpatrick veio com discurso, agora ele muda de discurso. É como eu digo, meus amigos, uma mentira leva uma segunda mentira, que leva uma terceira mentira, totalmente contraditório, uma verdadeira presepada aqui do antigo diretor-chefe da ARO, o Kirkpatrick. E isso tudo vai conduzir para uma revelação catastrófica. Eles não conseguem controlar a narrativa de uma revelação controlada, porque a priori era isso que eles queriam, uma revelação controlada, onde eles pudessem omitir várias informações, uma versão limitada. Então, cada hora uma versão mais contraditória que a outra, e isto vai conduzir, inevitavelmente, a uma revelação catastrófica que será conduzida para os nossos amigos extraterrestres, sem falar dos denunciantes. Então será uma ação coordenada entre a Federação Galáctica de Mundos e a Aliança da Terra. Aqui, meus amigos. Ex-caçador de alienígenas do Pentágono admite que muitos avistamentos de OVNIs são ofícios militares secretos. A gente sabe que é verdade, através de tecnologia reversa. Então, muitos dos brinquedinhos antigravidade são construídos e produzidos aqui na Terra mesmo. Em uma entrevista surpreendente e sincera, o ex-chefe, sincera, entre aspas, aqui, ex-chefe do escritório do Pentágono, encarregado de investigar fenômenos anômalos identificados, ou o APS, admitiu que muitos avistamentos de OVNIs são prováveis nessa Terra, ultra secretos para começar. Há muito que se especula e alguns afirmação oficial de que existem explicações militares para os avistamentos de OVNIs. Aqui palavras do Kirkpatrick, ex-chefe da ARO. Depois de deixar a ARO, o Pentágono praticamente confirmaram essas suspeitas. Em sua discussão, Bergen explicou a dinâmica de alguns dos avistamentos de estranhos dos quais tem conhecimento. Abre aspas. Há um grande número de pessoas, pilotos e outros que você conhece que disseram: ei, eu vi esta esfera gigante. Tinha um cubo dentro, não entendo, deve ser alienígena. Bem, na verdade, não, disse Kirkpatrick. Na próxima geração de drones que estão sendo construídos são drones esféricos. É mesmo, senhor Kirkpatrick? Porque no seu último relatório você disse que essas esferas eram de origem desconhecida. Agora é de uso militar. É complicado, hein? E a gente sabe, meus amigos, vamos aqui linkar com a informação do Dr. Michael Salla e do Dr. Henry Dion. Helena Daran, através do Dr. Henry Dion, acrescenta o plano de divulgação atualmente em andamento, que a aliança divulgará em breve informações sobre o TR-3B e a tecnologia de engenharia retroativa ou reversa. Então, a priori, eles irão apresentar essas espaçonaves, essas tecnologias, e vão
dizer, vão tentar convencer as pessoas que isto foi produzido na Terra com tecnologia terrestre, a priori será assim, e isso foi apresentado por Torrano e Dion já faz algum tempo. Na verdade, essa informação tem mais de 2 anos. Ele diz que eles planejam apresentar primeiro os programas secretos de defesa. Isso já está acontecendo. Aliás, esse cronograma está sendo cumprido à risca. Programas secretos de defesa, os brinquedinhos escalares, sendo compartilhados, meus amigos. Isto nada mais é que os programas secretos de defesa sendo divulgados abertamente para todo mundo ver. Então isso já está acontecendo. Japão tem brinquedinhos dessa natureza, a Inglaterra também já apresentou esses brinquedinhos escalares abertamente, então isso já está acontecendo. Desenvolvidos para proteger os Estados Unidos de ataques e ameaças de outras nações. E que os programas de fora do planeta serão revelados em uma segunda parte, posteriormente, dependendo de quando e como essa primeira informação será digerida pelos civis. A Aliança da Terra tenta conduzir um plano de divulgação e os escuros tentam utilizar isso, deturpando esse curso para tentar fomentar, por exemplo, narrativas diversas, como invasão alienígena, uma eventual invasão alienígena, que os extraterrestres têm origem demoníaca ou angelical, esse tipo de coisa. Primeiramente, senhor Kirkpatrick afirmou em seu relatório da ARO que os UAPs esféricos eram de origem desconhecida, isso num relatório oficial, e agora afirma que são projetos ultra-secretos. É como eu digo, meus amigos, uma mentira leva inevitavelmente a uma segunda mentira, que leva a uma terceira mentira. A notificação e divulgação de projetos de defesa avançados, como brinquedos direcionados e tecnologias avançadas, seria unicamente uma ferramenta para sustentar a narrativa que estamos em processo de uma invasão iminente e que teríamos meios de nos defender. Afinal, eles querem criar uma federação falsa, ilusória, com viés religioso, e na sequência poderem atacar a verdadeira Federação Galáctica de Mundos, com aval da população. Essa seria a real intenção dessa estratégia. Então, o Kirkpatrick, ele simplesmente está sendo instrumentalizado pelos escuros para a construção dessa narrativa. Então, eles estão dizendo, ele está se contradizendo totalmente, porque há pouco tempo atrás, menos de um ano atrás, ele veio com um relatório onde ele foi bastante incisivo. Eu apresentei esse relatório para vocês. Quem é bom de memória vai conseguir resgatar essa informação. Os objetos esféricos têm origem desconhecida. Os UAPs esféricos, que a gente sabe que são sondas das arcas. Muito bem. E agora ele fala que são projetos ultra secretos do governo dos Estados Unidos. Se você somar isso com a divulgação dos brinquedinhos escalares, de fato eles estão construindo uma narrativa que estamos em processo de uma invasão iminente. Mas fiquem tranquilos, fiquem sossegados nas suas poltronas, porque nós temos os respectivos meios para nos defender. Então fiquem calmos. Por quê? Porque, na verdade, eles querem criar uma falsa federação, ou seja, com cunho religioso, para enganar as pessoas. Inclusive, isso foi profetizado pelo Serge Monast, que era um jornalista canadense que denunciou o projeto Blue Bee na década de 90. Ele disse que o projeto Blue Bee poderia ser utilizado para duas estratégias distintas. A primeira estratégia seria para uma eventual invasão alienígena, para a construção dessa narrativa, ou uma vinda messiânica recheada de religiosidade. E parece que isso está sendo direcionado nesta direção, para a religião de fato, meus amigos. Muito bem. E se você linkar com a informação do relatório do Pentágono, falando sobre uma conferência teológica, onde eles estão admitindo a possibilidade da origem dos UAPs ser demoníaca ou angelical, confirma ainda mais esta tese. Aqui, informação do Rony Vernetti, ufólogo brasileiro que esteve no Congresso mexicano, presidido ali pelo Jaime Mussan. Muito bem. Autoridades indígenas do governo do estado do Amazonas, no Brasil, acabam de me confirmar que, devido a grande número de pedidos de ajuda, foi realizada uma missão pela Polícia Militar em outubro de 2023 para investigar casos de seres flutuantes, popularmente chamados de descascadores de rostos. Timóteo Alberino, que esteve numa expedição no Peru, o povo Iquitu, a gente sabe que teve vários episódios semelhantes, onde uma menina, Thalia, olha, eu tô com bom de memória, foi atacada por esses seres que vestiam uma espécie de armadura, parece daquela série de jogo de videogame, Halo, do Halo, sabe aquelas armaduras futurísticas, negras, e eles poderiam flutuar, ou seja, tinha um dispositivo debaixo do pé, das botas, que poderia fazer essas pessoas vestindo essas armaduras, conseguirem pular prédios e até mesmo flutuar no ar.
Bem interessante. E agora está acontecendo no Brasil, se estendeu até o nosso território. Então começou ali no Peru, na Amazônia peruana, e agora já está em território brasileiro. Realmente bem interessante. Rony, como relatei, continua aqui, como relatei anteriormente, casos de seres flutuantes começaram a acontecer em pequenas comunidades do estado do Amazonas, fronteira com o Peru, em outubro de 2023, após uma onda de incidentes semelhantes em muitas regiões da selva peruana que vinham ocorrendo desde junho de 2023. Solicitei novas informações e documentos a outros escritórios. Fique atento. É realmente impressionante. Então, autoridades indígenas do governo do estado do Amazonas estão se dirigindo aqui à polícia militar porque estão sendo atacados. Um caso análogo, ou seja, o mesmo caso que estava acontecendo no Peru e agora se estendeu também para o território brasileiro. Aqui compartilhado pelo JP. Meus amigos, isso aqui é mais uma ferramenta para tentar demonizar os OVNIs. Isso está acontecendo no Peru, agora está se estendendo para o Brasil. Aconteceu também algo semelhante com seres das sombras lá em Miami, no shopping, naquele caso, na Índia também. E o próprio Philip Carson falou que muito provavelmente, ele falou isso com todas as letras, que a origem dessas entidades seria algo do outro mundo, que seriam entidades sombrias e de origem demoníaca, ele deixou de entender isso, que tiveram contato com o governo Eisenhower, no Tratado de Greada de 1954. Então, de fato, essa narrativa está sendo solidificada. Com essa aqui é uma informação compartilhada pelo JP no seu Instagram. O Instagram do JP é jp.mission. Muito bem. As pessoas têm medo de relatar avistamentos de OVNIs, diz Green Grothman. Seu novo projeto de lei impediria isso. O congressista, aqui, Green Grothman, muito bem, apresentou legislação em 11 de janeiro que permitiria que os pilotos e outro pessoal de aviação civil relatar fenômenos anônimos não identificados, no caso os UAPs, sem medo de carreira negativa ou outras repercussões, sem nenhum tipo de represária. Então as pessoas poderiam relatar, todos os aviadores que trabalham na área de aviação, sem medo de sofrer qualquer tipo de represária. Os UAPs são talvez mais comumente conhecidos como OVNIs, objetos voadores não identificados. Muito bem, isso aqui é uma lei, uma iniciativa realmente muito boa. Né? O projeto permite especificamente que tripulações civis, controladores de tráfego aéreo, da FAA, comissários de bordo, trabalhadores de manutenção, despachantes e companhias aéreas relatem encontros com UAPs. A FAA descreveu o escritório de Grothman em um comunicado. Então a FAA precisaria compilar, abre aspas, comunicações, informações ou dados relevantes em relatórios antes de compartilhá-los com o escritório de resolução de anomalias de todos os domínios, no caso a AARO, do Departamento de Defesa. A FAA também teria a tarefa de estudar qualquer ameaças tais incidentes pudessem representar para o sistema do espaço aéreo nacional. Aqui, meus amigos, prestem bastante atenção nesta notícia. Isso foi comentado pelo Nick Pop, ex-MI6, Serviço Secreto Britânico. Não nos contaram o que eles sabem. Ex-chefe de OVNIs do Ministério da Defesa critica o sigilo dos Estados Unidos e do Reino Unido sobre extraterrestres. Especialista em OVNIs, o Nick Pop. E o Nick Pop, ele fez, só que eu vou contar só a primeira parte da entrevista, depois a gente vai dar sequência. Então é bem interessante. Nick Pop criticou o governo dos Estados Unidos e do Reino Unido, sugerindo que eles não fornecerem informações sobre o assunto, ou seja, estariam omitindo informações. Pop juntou-se a Patrick Christys, da CBN América, para discutir o aparente sigilo sobre o assunto, que ele diz ser abundante no centro dos governos ocidentais. Abre aspas. É um ponto interessante, porque muitas vezes, quando falamos sobre OVNIs e extraterrestres, temos uma visão muito centrada no Reino Unido e nos Estados Unidos sobre isso, mas esse é um fenômeno global, de fato, e muitas coisas estão acontecendo na América do Sul, particularmente nas selvas do Brasil, como foi comentado pelo Rony Vernetti nos posts anteriores. Como eu demonstrei. Ao longo dos anos, tem havido algumas histórias bizarras sendo divulgadas, e sabemos que uma coisa que surgiu recentemente é o fato de que o governo dos Estados Unidos está olhando para uma dica e sua força-tarefa de OVNIs certamente estava rastreando e ciente do que estava acontecendo no Brasil. Então, segundo o Nick Pop, os Estados Unidos e o Reino Unido e vários outros países estão acompanhando de perto o que está acontecendo no Brasil. Muito provavelmente o que está acontecendo no Peru, na selva amazônica, peruana, território amazônico peruano, e também no território Amazônia brasileira. Fenômeno idêntico, é o mesmo fenômeno. Meus amigos, prestem atenção nisso aqui. Esse é um documento real da CIA, da agência de 3 letras, que afirma que um OVNI abatido transformou 23 soldados soviéticos em calcário. Transformaram em pedra. É simples assim. E esse é um documento oficial. Ok? A fonte das informações fornecidas pelo documento da agência de 3 letras baseia-se num arquivo de 250 páginas, obtido pela agência após a dissolução da antiga União Soviética, ocorrida sob Mikhail Gorbachev, em 1989.
1991. E está aqui a cópia do relatório da agência de 3 letras. Bem interessante. O relatório disse que a luta entre tropas russas, prestem atenção, e as criaturas alienígenas começou quando um OVNI voando baixo, presta atenção, o OVNI voando baixo, iniciou um exercício de treinamento militar russo de rotina. Essa vigilância, aparentemente inesperada por um OVNI, fez com que todos os soldados lançassem imprudentemente um míssil terra-ar que atingiu o objeto não identificado. E ele acabou derrubando, ele foi abatido, não muito longe de onde as tropas estavam reunidas. Então as tropas estavam fazendo um exercício militar num local. Isso aconteceu, tá, meus amigos, no início da década de 90. Olha que interessante. E eles viram um OVNI voando baixo e falaram, vamos derrubar esse objeto. Aí lançaram um míssil, o OVNI de fato caiu, só que saiu alguns seres de lá. O relatório dizia que 5 humanoides de baixa estatura, e começou a retaliação. Cabeças grandes e grandes olhos negros emergiram dos destroços do veículo caído. Eles dispararam uma bola de luz. Olha só, que impressionante. Esse foi a arma que esses seres extraterrestres utilizaram contra esta tropa russa. Utilizaram uma espécie de bola de luz esférica branca e brilhante em direção aos militares soviéticos, zumbindo e assobiando. Imagine vocês uma bola de luz, e não é uma bola de luz, eu lembro do Dragon Ball, né, gente? Lembra do Dragon Ball, do Goku. Bola de luz. Esférica, branca e brilhante em direção aos militares, zumbindo e assobiando. O estranho objeto explodiu, transformando os 23 soldados em pedra. Isso está no relatório. Viraram pedra. 2 sobreviventes dessa batalha com os alienígenas contaram a outros o que havia acontecido. Ainda prestaram relatórios, o testemunho pessoal deles sobre o que eles experimentaram. Aqui, o ex-diretor da agência de 3 letras, está aqui a foto dele, chamado R. James Wesley. Ele chefiou a Agência Central de Inteligência de 5 de fevereiro de 1993 até 10 de janeiro de 1995. Então esse relatório surgiu na gestão dele, como chefe da CIA, nesta ocasião. Talvez essa seja a origem das figuras místicas do passado. É quase certo, meus amigos, que essa é a origem da Medusa, da lenda da Medusa. E quando os soldados olhavam para ela, se tornavam pedra. E também, quem sabe, não foi o mesmo destino, eu não estou dizendo, não dá para afirmar, do exército de terracota, uma das grandes descobertas do século XX. Agricultores encontraram, por acaso, estátuas em tamanho natural, com armas letais, que defendiam a pirâmide subterrânea do imperador Qin Shi Huang, lá da Xin. Foi uma grande descoberta arqueológica, um exército inteiro em tamanho natural. Mais de 8 mil figuras de guerreiros, outras com 520 cavalos e 130 carruagens, tudo em tamanho natural. Cada peça é única. Os militares portam brinquedinhos de bronze reais, tudo real, inclusive os brinquedinhos, as armas que eles portam. Impressionante. Acho que não pode ser decorativo um negócio desse. Fazer um exército inteiro seria um trabalho excomunal. Surreal. O documento da CIA revela que extraterrestre destruiu tropas russas usando armas de Sodoma e Gomorra. Onde aconteceu um episódio parecido com esse, meus amigos? Com as mesmas características? Foi no caso de Sodoma e Gomorra. Onde, ela olhou, né, Liette? A mulher de Ló olhou para trás e virou uma pedra, virou uma estátua de sal. Segundo a descrição, segundo a história bíblica. Segundo Mauro Beglino, tá aqui o Mauro Beglino. Segundo Mauro Beglino, Sodoma e Gomorra, para quem não sabe quem é o Mauro Beglino é um grande pesquisador, ele é tradutor do grego aramaico e do hebraico antigo, erudito, e ele era o tradutor da Pontífice Universidade Católica de Roma. Só isso. Mauro Beglino. O Mauro Beglino, Sodoma e Gomorra, não foram destruídas pela depravação moral. Não, segundo ele, não. Mas sim porque estavam negociando com outra facção dos Elohim. Lembrando que Elohim significa deuses, ou seja, uma assembleia de deuses, ou seja, uma assembleia de seres extraterrestres, que não era vinculado a quem? A Eliú, Jeová. Interessante, bem interessante. Aliás, o Mauro Beglino mostra que toda a Bíblia você vai ver deuses, entre aspas, seres extraterrestres, brigando, várias facções de seres extraterrestres brigando entre si. Muito interessante. Quando os Nebo negociaram com o governo Eisenhower, em 1955, no Tratado de Greada, paralelamente estavam criando acordos análogos na Rússia. É bom vocês terem isso em mente. Então, quando os Nebo começaram a negociar com o governo Eisenhower, eles estavam fazendo o mesmo. Inclusive, isso é confirmado no livro russo das raças alienígenas. Quando a Rússia começou a negociar com a Aliança Positiva, segundo a Rebecca Rose e outras fontes, e mudar de lado,
Inclusive os visualizadores remotos, o próprio Jeremy Corbell, o George Knapp diz que nos projetos de visão remota russa, eles começaram a ter contato com seres super espirituais. É bem interessante. Né? Então também isso confirma essa tese. Além do testemunho da própria Rebecca Rosa, que já esteve nesse mesmo canal. Quando a Rússia começou a negociar com a aliança positiva e mudar de lado, mudar de postura, pode ter sofrido o quê? Uma represália dos negativos, com os brinquedinhos de Sodoma e Gomorra, como narrado pelo ex-diretor da CIA, chamado James Wesley. Com certeza, meus amigos, foi isso que aconteceu. Então, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, a destruição daquela cidade, a estátua, né, como é que foi virar a estátua, tudo isso, meus amigos, é brinquedinho extraterrestre. Realmente incrível. Então, grande parte da mitologia, do que é mito, tem origem, sim, nos brinquedinhos e na ação extraterrestre na nossa história, e esse aqui é um belo exemplo. Aqui, congressista dos Estados Unidos diz que OVNIs podem ser máquinas de uma antiga civilização terrestre oculta. Aliás, meus amigos, eu nunca vi tanta narrativa contradizente. Então, um fala uma coisa, o Kirkpatrick fala uma coisa, vem um congressista fala outra, várias teorias, todas inconsistentes, todas acabam dando em nada. Por quê? Porque eles estão tentando conduzir isso para uma narrativa controlada, mas eles não estão tendo sucesso. Cada narrativa que eles tentam construir acaba se dissolvendo, acaba escapando de suas mãos. E isto vai conduzir, inevitavelmente, o mundo para uma revelação catastrófica que será conduzida pelos extraterrestres. E também pelos denunciantes. Porque o público está vendo isso. Meus amigos, são contradições tão absurdas, tão gritantes, que simplesmente não pode passar despercebido. Qualquer pessoa, mesmo leiga, mesmo uma pessoa leiga, consegue ver que isto é uma falácia. Toda hora aparece uma teoria, depois aparece uma segunda, uma terceira teoria. Estão batendo cabeça, literalmente. E aqui, o congressista americano simplesmente está dizendo que a existência de seres intraterrenos. Não me diga, não me diga. Impressionante. Várias teorias foram postuladas pelo representante dos Estados Unidos, o Mike Gallagher, sobre a possível origem dos OVNIs, enquanto ele parecia o programa de Pete McPhee, em 27 de junho de 2023. O ex-fuzileiro naval sugeriu que os objetos voadores não identificados poderiam representar uma enigma civilização antiga. Está escondida. Existem realmente os remanescentes da Atlântida que vivem no interior da Terra. Então isso é verdadeiro, sim. O que ocorre é o seguinte, quando você quer enganar alguém, você não pode apresentar uma mentira inteira. Então você tem que dar alguma fração de verdade, você tem que apresentar alguma parcela de verdade para ser convincente. Porque se você disser simplesmente só a mentira, você não consegue convencer ninguém. Então isso tem que ser mascarado, tem que ser recheado. Pelo menos o recheio tem que ter alguma verdade, porque senão não consegue enganar ninguém. Só que isto é muito frágil, é totalmente inconsistente. Então depois de 1 semana, 3 semanas, simplesmente essas pseudo-teorias acabam sendo desfeitas. Essa deve ser uma oportunidade para o governo ser transparente, disse ele. Tivemos informações que refutem hipóteses terrestres, ou todas essas outras. Pelo menos isso mostra que o governo está fazendo algo competente, inclinado ao futuro e ao desclassificar informações ao público. Muito bem. Olha que interessante esta informação. O denunciante sugere dimensões ocultas em uma afirmação surpreendente. A ficção científica de ontem é o fato científico de hoje. Verdade. A ficção científica de ontem, aliás, a ficção científica é uma forma de trabalhar o nosso imaginário coletivo. É uma forma de externar, inclusive, muitas pessoas criam ficção científica porque tiveram contato com o futuro, através intuitivo mesmo. Porque esta visão de mundo linear é totalmente ilusória. Então, inevitavelmente, quando você ativa a sua glândula pineal, você consegue ultrapassar essa barreira do tempo linear. Principalmente quando você utiliza a criatividade. Então, muitas pessoas conseguiram, de forma até involuntária, ter acesso aos seus registros akáshicos e receber informações sobre o futuro. E esta seria a origem de grande parte do teor que é hoje denominado como ficção científica. Ele diz que, embora seja um assunto importante, a pesquisa não para por aí, quando se trata de assuntos incompreensíveis para muitos. Os denunciantes alegaram que dimensões ocultas também são algo sobre o qual grupos como a NASA estão deliberando, de acordo com Pop. O que ocorre, meus amigos? Existem outras dimensões? Existem. Existem seres do interior da Terra? Existem também. Existem seres de outros planetas? Também existe. O problema é você querer classificar tudo como sendo uma única coisa. Então eles querem colocar tudo numa caixa. Isso não funciona. O fenômeno OVNI é complexo e tem várias facetas diferentes. Isso que vocês não podem fazer. Então, se dizer, não, todos os seres, a origem de todos os seres extraterrestres, entre aspas, ou seja, das entidades não humanas, agora estão usando essa classificação, essa nomenclatura, é de origem da intraterra. Não. É claro que grande parte sim.
grande parte, em partes isso é verdade, mas não é verdade inteira. Ah, não, porque todos os seres têm origem de outros planetas. Também não. E também existem seres interdimensionais. Então é um combo de informações, porque a questão ufológica é muito extensa, é muito abrangente, e não tem como limitar tudo isso a uma caixa com uma explicação única, uma explicação unificada que explique tudo, porque simplesmente isso é impossível. Muito bem. Eles consideram coisas como se houver outras dimensões ocultas e algo estivesse se intrometendo em uma delas. Isso parece ficção científica, mas a ficção científica de ontem é o fato científico de hoje. Pode passou a criticar os governos dos Estados Unidos, do Reino Unido, sugerindo que não forneceram informações sobre suas pesquisas sobre o tema. OVNIs desafiam a capacidade de resposta de nossas forças armadas, afirma ex-oficiais franceses. É claro, né? Sim, a tecnologia muito superior, obviamente. Então, com certeza, as capacidades de respostas dos militares dentro da tecnologia convencional não é páreo para essas tecnologias. Existe uma discrepância muito grande, totalmente desproporcional. Numa revelação fascinante, Alan Juliet, ex-diretor da agência de inteligência externa francesa, trouxe à luz o desafio desconcertante que os objetos voadores não identificados, OVNIs, representam para o sistema de segurança nacional em todo o mundo. Abre aspas, estamos diante de algo que não podemos controlar, afirma Juliet. Olha só, o Kirkpatrick fala que são projetos secretos. Aqui, outro denunciante, um militar francês, diz que é algo que não podemos controlar. Se não podemos controlar, então deve ser uma coisa, obviamente, de outro mundo. Então vejam, meus amigos, são várias narrativas, todas contraditórias. Só que uma pior que a outra. E quando você acha que tá ruim, pode ficar pior. Aí vem o Pentágono, né, com a pérola, dizendo que a origem dos extraterrestres é demoníaca. Para acabar. É claro, meus amigos, as pessoas são despertas, as pessoas não são bobas mais e não vão engolir esse tipo de informação. Simplesmente não vão digerir esse tipo de informação fajuta, sem sentido, sem nexo algum, sem fundamentação. Parece um show circense. Virou uma verdadeira palhaçada. Por isso que o Dr. Michael Salla fala de uma revelação catastrófica. É óbvio. É óbvio que isso vai acontecer. Porque simplesmente vocês estão fazendo isso uma verdadeira palhaçada. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Depoimentos totalmente e teorias totalmente contradizentes, inconsistentes, que explica apenas se traz parte da informação, mas não a formação inteira, na íntegra, simplesmente para criar narrativas. Por que eles estão fazendo? Porque eles têm medo. Porque a verdade é muito bombástica, meus amigos, e vai comprometer o que? As instituições. O que eles estão tentando fazer? Proteger essas instituições. Então, a verdade dos OVNIs vai colocar em xeque todos os governos e instituições a nível mundial. Instituição financeira, governos, instituições supranacionais, tudo. Tudo vai ser colocado em xeque. Este é o medo dessas pessoas. Então, eles querem conduzir uma narrativa, mas, ao mesmo tempo, proteger essas mesmas instituições. Se eximir de culpa. Sem falar dos abusos do projeto Montauk. E coisas do nível do projeto Montauk, com pequeninos, podem anotar o que eu estou dizendo. Não aconteceu só nos Estados Unidos, não. Aconteceu também na Europa. Veja o caso de Jean-Charles Moyan. Aconteceu também na Rússia. Isso aconteceu a nível mundial. Vamos dar continuidade. Muito bem. Eu vou dar uma pausa, meus amigos, e começar. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Eu vou adiantar alguma coisa aqui, porque senão... Isso aqui é demais, meus amigos. Olha só. Quem está achando que eles não estão preparando uma narrativa de invasão alienígena, presta atenção nessa informação. Prestem atenção, eu peço encarecidamente. Relatório do Pentágono alerta a América em risco e despreparado para invasão alienígena. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Relatório do Pentágono. O relatório do Pentágono, primeiro, diz que nós estamos preparados para uma invasão alienígena. E na sequência diz que a origem dos UAPs é demoníaca. Aonde vocês acham que eles querem chegar com isso? Eu estou perguntando para vocês. Aonde vocês acham que eles vão chegar com isso? Tá faltando o quê para coroar essa narrativa? A própria invasão em si, ou seja, o show circense. Presta atenção nisso. Relatório do Pentágono fez 11 recomendações para enfrentar os desafios. Diz que o DOT precisa de políticas formais para identificar o APS. O documento, é um documento, não é o disse que disse, não é uma teoria de uma pessoa isolada. Agora desclassificado, revela que o Departamento de Defesa, o DOT do Pentágono, não possui um sistema bem organizado para monitorar e estudar OVNIs, agora chamados de fenômenos não identificados, os UAPs. O Gabinete do Inspetor-Geral, OIG, alerta que esta falta de atenção aos UAPs pode começar seriamente as forças militares, a segurança nacional. Em resposta a preocupações levantadas no relatório, o EIG, no caso, Gabinete do Inspetor-Geral, apresentou 11 recomendações. Essas sugestões envolvem a implementação de políticas de proteção e a criação de novas ferramentas especificamente concebidas para lidar com a possibilidade de um ataque extraterrestre. É isso que consta no relatório.
Nós estamos protegidos. Vai ter uma invasão, uma eventual invasão. Não estamos devidamente preparados. Por que vocês acham que estão compartilhando armas de energia direcionadas abertamente? Japão, agora também Inglaterra, Estados Unidos. Antes isso era a teoria da conspiration. Agora eles estão compartilhando. Já estão preparando a narrativa, meus amigos. Já está tudo engatilhado. Tem pessoas que não estão percebendo. Este ano será a última batalha entre o bem e o mal. Tudo está sendo construído nessa direção. E eles serão desmascarados. Porque estão tentando o quê? Peitar a Federação Galáctica de Mundo. Eles estão dando autorização, presta atenção, para uma interferência direta da Federação Galáctica de Mundos. Porque a opção de vencer pela corrida do pleito eleitoral, simplesmente eles foi descartada por eles, como irei demonstrar. Como irei demonstrar. A agência conduziu a avaliação entre maio de 2021 e julho de 2023, examinando as políticas, diretrizes e orientações presidenciais e do Departamento de Defesa DOT. O foco da investigação inclui indivíduos responsáveis por estabelecer requisitos em áreas como recolha de informações, contra-espionagem, proteção de fora e salvaguarda das liberdades civis. Salvaguardar as liberdades civis. Aqui, abre aspas. No entanto, os pilotos militares continuarão a relatar incidentes de OVNIs, apesar dos esforços esporádicos do DOT para identificar, relatar e analisar o evento. O relatório de 2023 compilou avaliações para determinar se o Pentágono, ramo militares, agentes de defesa e organizações contra espionagem, então isso aqui era um documento classificado, agora está desclassificado, ou seja, ele era sigiloso e agora foi exposto, que mostra, meus amigos, a preocupação do DOT com uma potencial invasão alienígena, que nós devemos nos preparar, nos armar, vou usar a palavra certa aqui, nos preparar. Isso aqui eu vou falar numa próxima live, porque é um tanto extenso, que é uma continuação do tema que nós abordamos na última quinta-feira sobre Love Beach. Essa aqui é bem interessante, como se proteger de qualquer tentativa de controle mental. É um método bastante simples e a gente vai abordar isso, né, Eliette? Mais pra frente. Deixa eu retornar na espaçonave, gratidão pela presença de vocês, deixa eu beber minha aguinha e a gente já vai dar continuidade. Muito bem. Agora dá uma pequena pausa, a gente vai apresentar para vocês a atualização de geopolítica que está acontecendo no mundo. Muito bem. Na tela aqui para vocês, a atualização do Benjamin Fonfort, com algumas outras notícias importantes. Não é só a atualização do Benjamin Fonfort, não. Aqui, Russia Today. Prefeito pede aos homens que engravidem suas esposas. É isso mesmo, meus amigos. A redução populacional é preocupação na Rússia, na China, em vários países do mundo, diferente da Europa e dos Estados Unidos. Por quê? Vou explicar para vocês. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas, ok? Muito bem. Se você reduz a população a longo prazo, o que vai acontecer? A longo prazo, você terá uma população pequena de jovens e crianças e pequeninos. E terá uma grande população, em contrapartida, a população de idosos vai aumentar. Se você não tem um número suficiente de pessoas produtivas, ou seja, jovens, estejam trabalhando, sejam totalmente produtivas, como que você vai ter um exército, uma multidão de idosos aposentados? Quem vai pagar a aposentadoria? Quem paga a aposentadoria de uma pessoa da terceira idade são os jovens. Por isso, tem que ter procriar. Então, para cada idoso, tem que ter 30, 40, 50 jovens produtivos. E isso não está acontecendo. A longo prazo, isso vai colapsar a civilização. Isso é uma questão de matemática simples. Por isso que o Elon Musk fala, né? Porque ele tem muitos filhos e ele incentiva as pessoas a procriarem. E isso é uma preocupação na Rússia, é uma preocupação na China. Veja que a China, algum tempo atrás, quando estava totalmente alinhado ao globalismo, lá era proibido ter mais de 2 filhos. Você podia ter um filho por família, né? Chegou a esse ponto. Um filho por família. Agora não. Agora estão preocupados. Por quê? Eles estão criando um exército, uma população muito grande de pessoas da terceira idade e jovens simplesmente estão desaparecendo. E é o jovem que vai para o mercado de trabalho. Então, a longo prazo, isso vai colapsar a sociedade. Por isso que eles agora estão... Vejam só, meus amigos. Na Rússia, na China, estão dando o quê? Incentivos em dinheiro para as pessoas procriarem e terem filhos. Isenção de impostos, inclusive. Porque isso virou realmente uma preocupação muito grande. Veja que nível que chegou. E aqui o prefeito da Rússia, os homens deveriam aproximar-se sorrateiramente das suas esposas e engravidá-las. Esta mesma noite. Olha só, gente. Insistiu o prefeito da cidade de Ninovisky, na região de Stavropol, no sul da Rússia. Existem vários motivos para as pessoas evitarem ter filhos, incluindo a crença de que não ganham dinheiro suficiente ou o desejo de viver para si mesmos. Escreveu o prefeito. No entanto, insistiu que as baixas taxas de natalidade são um caminho para a degradação da sociedade. Se formos poucos, perderemos
em todos os lugares, em tudo. Alertou Mininkov. É claro que existem mais de 700 mil mulheres saudáveis e fortes que são capazes de se tornar mães em Ninvinovsk, nessa província, segundo o chefe da cidade. Então ele está pedindo encarecidamente para as mulheres, para os maridos, engravidarem as suas respectivas esposas para ontem, se possível, essa mesma noite. Agora, né? Para já, porque isso é preocupante. Lembrando, meus amigos, que quando tudo isso acabar, nossa civilização será multiplanetária. Então nós vamos colonizar vários mundos e a população da Terra vai se multiplicar. E ainda com as Mad Beds, aí vai ficar mais fácil ainda. Toda mulher vai poder procriar. Mesmo você com 60, 70 anos, vai poder ter mais 2, 3, 4, 5 filhos. Então isso é maravilhoso e é fundamental. É uma nova visão de realidade. Né? Muito bem. Aliás, a mulher foi projetada organicamente, biologicamente, para ter filhos. Isso é saudável. Aliás, mulheres que não têm filhos são mais propensas a ter vários problemas de saúde, né, gente? Isso é provado cientificamente. Muito bem. Elon Musk diz que Índia e África não ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, apesar de ser um país mais populoso da Terra, é um absurdo. De fato, meus amigos. É um absurdo. E é bom entender que a instituição ONU, todas as instituições supranacionais estão sendo colocadas em xeque nesse instante. Por causa do que está acontecendo na Terra Prometida, né? Na Terra Prometida, vários países estão deixando de apoiar a ONU, né? Por motivos diferentes, mas vários países do mundo não estão patrocinando mais a ONU. A ONU está perdendo seu prestígio a nível internacional, isso é um fato. E a ONU perdendo seu prestígio, simplesmente a Agenda 2030 jamais será concretizada, ok? Porque se existe uma instituição que pode realmente tem crédito a nível internacional para impor uma agenda a nível global, é a ONU. À medida que a ONU perde o seu prestígio, mais distante fica as pretensões dos globalistas. Aliás, a ONU está por um fio. Até o Erdogan está criticando a ONU. A Rússia, o próprio Estados Unidos está criticando a ONU. Grã-Bretanha, Finlândia, Itália, é generalizado, meus amigos. Os motivos são distintos, mas isso não vem ao caso. Independente disso, a questão é, o prestígio e a credibilidade da ONU está sendo questionado por vários países importantes do mundo. E isto já é o prelúdio da queda dessa instituição supranacional. Aqui, Panorama Internacional, Sputnik Brasil. Ex-diplomata sugere que em breve o Ocidente declarará abertamente a possibilidade de dividir a Ausântia. Aliás, tem que chegar nesse acordo de paz, porque simplesmente essa batalha não faz mais sentido. É uma batalha perdida para a Ausântia, obviamente. Aliados ocidentais de Kiev, em breve, não vão falar abertamente sobre a divisão da Ausântia para acabar com a hostilidade do país. Declarou o ex-piloto, diplomata e cientista político tcheco, Petr Drulak, em entrevista ao Parlamentiny List. Você abre aspas. Isso aqui, o diplomata cientista político. O cenário principal, baseado na realidade da situação, prevê que Kiev não controlará todos os territórios que fazem parte das fronteiras internacionais reconhecidas na Ausântia. Aqueles que insistem nisso e o consideram a principal condição para a paz estão se iludindo. Aqueles que entendem que a Ausântia será dividida e reduzida olham as coisas com sobriedade, afirma Drulak. Segundo ele, a Ausântia, que tem percebido apoio ocidental, continuará a se desmoronar no decorrer do conflito com a Rússia e seus aliados, não a forçarem a fazer concessões. Então, é inevitável. A Ausântia simplesmente tem que sentar na mesa de negociações e começar a fazer concessões. E grande parte, principalmente daqueles territórios como o Donbass, onde a maioria da população é russa, por sinal, serão integrados, né, simplesmente não farão mais parte da Ausântia. Serão países independentes. Negócios e laboratórios, é assim que os Estados Unidos usaram a Ausântia para eventual confronto com o urso. Abre aspas, existe um mito de acreditar que se a Ausântia cair nas mãos do urso, haveria um suposto plano maligno. Isso é uma narrativa mas da pior espécie, da mais mentirosa possível. Maligno do urso para dominar a Europa. Aliás, meus amigos, estão querendo empurrar essa fake news explícita a todo direito. E eles mesmos confessam que é uma fake news, como eu vou demonstrar para vocês. Pelo menos no leste europeu, essa tem sido a narrativa que tem sido usada no Ocidente. E é um motivo que usam para continuar apostando com os brinquedinhos e o financiamento a Kiev. Observa Humberto Morales. Uma verdadeira histeria coletiva. Não, porque se nós não ajudarmos o Zé, o malvadão, o ser maligno do mal, o Putin vai conquistar o mundo, ele quer dominar o mundo. Por favor, meus amigos, isso é um absurdo, isso é uma balela. O próprio Putin se pronunciou, o próprio secretário da ONU, da União Europeia, desculpem, da União Europeia, diz com todas as letras, não existe a menor evidência que o urso tenha pretensões
né, da escalada, de continuar, de controlar, de avançar e invadir a Europa. Quer dizer, isso é um devaneio, isso é uma verdadeira histeria coletiva, um verdadeiro fake news. Cadê as agências de checagem? Aí desaparecem. Né? Porque isso é explícito. É explícito, meus amigos. Isso não tem nexo, isso é um absurdo, isso é uma narrativa vazia, isso é uma falácia. Essa tem sido a narrativa que tem sido usada no Ocidente, o motivo que usam para continuar apostando e financiando o Zé. Observa Humberto Morales, acadêmico especialista em história russa, benemérita da Universidade Autônoma de Puebla. Essa retórica no Ocidente não, dos globalistas, é uma justificação para continuar a testar brinquedinhos e continuar a testar estratégias nauseantes. Acredito que é o laboratório do que poderá ser no futuro uma espécie de conflagração mais séria dirigida contra o urso, considera Morales. Abre aspas. A Usante é um laboratório de testes para ver até que ponto o urso é capaz de responder e se defender. Com base nisso, avançar. Acrescenta. E por quê, meus amigos? O BIDE está comprometendo a sua corrida eleitoral. Ele está fazendo de tudo. Literalmente trocando os pés pelas mãos para conseguir deter o urso. Porque o urso, meus amigos, entendam o seguinte, se tornou um pária internacional. Porque vai na contramão do globalismo. O Putin está travando uma batalha contra os senhores do mundo. Por isso que o mundo ocidental, o mundo europeu, que é, infelizmente, influenciado pelos globalistas, estão, assim, querem transformar o Putin no Satanás na Terra. É por isso. Querem demonizá-lo. Porque ele, de fato, está afrontando todos os planos dos globalistas, principalmente ao que tange a esfera econômica, como o BRICS, lastro-ouro, a questão do dólar. Porque simplesmente o Putin está desmanchando todo esse império globalista. Os dólares que estão negociando com as suas moedas locais, a desvalorização generalizada no mundo inteiro, tudo isso está sendo engendrado pelo urso. O urso tem sido o articulista de todas essas operações econômicas e está arrastando grande parte do mundo, principalmente do sul global. Por isso os globalistas estão desesperados. Alguém tem que parar esse Putin, porque se ele continuar, nós teremos perdido a nova ordem. Todas as pretensões dos globalistas de Davos simplesmente vão para o ralo. Estão entendendo? Aí inventam mentiras. E essa mentira é tão escancarada, é tão grotesca, que não tem como esconder, meus amigos. Imaginem vocês, o secretário da União Europeia afirma: não existe qualquer evidência que o urso esteja pretendendo, planejando invadir a Europa. Agora vem com essa narrativa, não, porque a Austrália tentou. O descabelado, né, da Inglaterra, né, gente? Também dizendo, não, porque nós temos que convocar os jovens, porque a Rússia vai invadir a Inglaterra. É um absurdo, é um nojo, é um verdadeiro nojo, é asqueroso essa atitude desses políticos. Embasado em quê? Em nada, em histeria coletiva. Qual a fundamentação dessa? Nenhuma. Russia Today. Sabe? Descobriram agora. Aqui o especialista descobriu por que o Zé é desse jeito. Porque ele tem, na verdade, dor de cotovelo do Putin. Zelensky quer ser como Putin. Mas é claro que nunca será. Não mesmo. É inveja. Né, Lia? Descobriram, né, gente? É pura inveja. Tá aqui. O presidente santiano, Zé, só poderia sonhar em ter os níveis de apoio popular que o presidente da Rússia, o Putin. Porque o Putin é muito popular, ele é amado, ele é querido, ele é aclamado por onde vai. Pelo povo, ele é muito popular. Diferente de você, né, Zé? Diferente de você que não pode andar na rua. Aqui tem disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, na terça-feira. Falando repórter, desculpa, meus amigos, Pavel Zurumbin Peskov comentou o anúncio de Zé na segunda-feira de que a Usantia tinha reivindicações históricas sobre 6 regiões da Rússia. Segundo Peskov, a declaração não foi apenas estúpida, mas antes uma tentativa de distrair todos os problemas que se acumulam em Kiev. Então ele quer distrair porque simplesmente você é um derrotado. Né? Você já está perdido, né, Zé? Você realmente não tem expectativa nenhuma. Né? Você não tem perspectiva de nada. Então você tem que desviar as atenções. Está explicado por que você é assim. Porque no fundo, você tem dor de cotovelo, é um invejoso. Você de fato queria ser como Putin, mas nunca será. Olha isso aqui, meus amigos. Veja se, de fato, o Ocidente não virou um verdadeiro picadeiro, né, gente? Um show circense. Uma palhaçada. Isso aqui é palhaçada. Não tem como descrever isso de outra forma. Isso aqui é uma verdadeira palhaçada. Aí, quando o Putin fala que o Ocidente virou um hospício a céu aberto, tem gente que acha que ele está exagerando. Não está exagerando. É isso mesmo. Isso aqui é um manicômio. Não tem como. Aqui. Nenhuma ameaça direta do urso. OTAN. A aliança, no entanto,
Não, isso aqui é demais. A aliança, no entanto, continua monitorando as atividades de Moscou, disse o secretário-geral Jens Stoltenberg. Então, o Jens Stoltenberg, secretário-geral aqui da OTAN, meus amigos, está dizendo que não existe qualquer indício, qualquer evidência que o urso esteja planejando invadir a Europa. Mas, no entanto, nós vamos continuar com a histeria coletiva. Isso é ou não chamar o povo de imbecil? Estou perguntando para vocês. Quer dizer, não existe qualquer prova, não existe qualquer evidência, mas vocês têm que ficar alerta. E estão promovendo o medo. Alistamento militar precoce. Né? Vamos incentivar os jovens para o alistamento militar, porque estamos vivendo o momento mais perigoso, que pode ser deflagrado a qualquer momento, a 3G. Que o Putin é o capeta, ele é o demônio. Complicado, né? Aqui, a OTAN não vê nenhuma ameaça do urso. Repetindo, a OTAN, a NATO, não vê nenhuma ameaça do urso contra qualquer um dos seus membros. Diz o secretário-geral do bloco liderado pelos Estados Unidos. Jens Stoltenberg, eles confessam, na maior cara de pau, aos repórteres na terça-feira, durante uma conferência de imprensa em Bruxelas. Os seus comentários surgem no momento que vários países, incluindo a Alemanha, estados bálticos, levantaram preocupações sobre um potencial futuro de ataque ao urso. Respondendo às perguntas do jornalista após a assinatura de novos investimentos importantes na produção de munições de artilharia, Stoltenberg afirmou que, abre aspas, não vemos qualquer ameaça direta ou iminente contra qualquer aliado da OTAN. Quer dizer, é ou não é uma palhaçada, meus amigos? É um hospício mesmo. Estados Unidos vão estacionar brinquedinhos nuclear, do núcleo aqui, no Reino Unido para combater a ameaça do urso. Não, aí é demais. O secretário da OTAN diz, com todas as letras, não vemos qualquer ameaça direta ou iminente contra qualquer aliado OTAN por parte do urso. Mas, no entanto, os Estados Unidos, que acreditam, eles têm certeza que o povo é imbecil, porque só pode ser isso, né, vai colocar brinquedinhos núcleo aqui no Reino Unido para combater uma eventual ameaça do urso. Meus amigos, eles não conseguem sequer enganar ninguém. Isso aqui engana quem? Isso aqui não engana mais ninguém. Eles não conseguem ser convincentes mais. Não conseguem convencer. Um pequenino, se eu chegar pro meu, né, Liante? Um pequenino de 7, 8 anos e mostrar isso aqui, eu falei, isso aqui é uma palhaçada. É uma palhaçada. Isso engana quem? Não engana ninguém. Eles não conseguem mais ser convincentes. Eles são pegos na mentira. Impressionante, meus amigos. Eles não conseguem mais enganar ninguém. Ogiva, silos, né, serão alojados na RAF Lonkenhead pela primeira vez em 15 anos. Revelam documentos do Pentágono, enquanto Moscou alerta sobre a escalada. O Putin fez um relatório que acompanha o canal, sabe muito bem. Nós não temos qualquer pretensão de invadir a Europa. Isso é um devaneio. Isso é uma loucura. Isso é um hospício. Qual é o fundamento disso? Nada. Absolutamente nada. Seria coletivo. Mas os nossos amigos ingleses simplesmente estão rejeitando isso já, meus amigos. Já estão rejeitando, já perceberam aonde mora o pulo do gato. Já descobriram. Porque isso aí é óbvio demais. É óbvio demais. Não precisa ser muito inteligente, não. Se tiver 2 neurônios na cabeça, já é o suficiente para perceber a armadilha. Estados Unidos vão estacionar brinquedinhos núcleo no Reino Unido para combater a ameaça do urso. Está aqui, fonte para vocês. Meus amigos, olha só. A Austrália deve considerar trazer de volta o recrutamento militar, já que uma batalha total com o urso se aproxima, diz especialista. Meus amigos, você pega o secretário da ONU não, da OTAN, desculpem, e ele afirma que não existe qualquer evidência, não tem a mínima evidência, ou seja, não tem nenhuma fundamentação que o urso tenha pretensões de invadir a Europa, mas o circo já está armado em vários países do mundo. Vocês não enganam mais ninguém. Isso é totalmente contraditório, isso é explícito. É uma enganação, vejam só, é uma mentira tão grotesca, que, sinceramente, eu acredito que só uma minoria de pessoas desavisadas, totalmente alienadas, que vão ser engarfadas por esse tipo de mentira. A pessoa tiver um mínimo de conhecimento, de consciência, simplesmente vai rechaçar esse tipo de palhaçada. Aqui na Austrália também, sendo replicado na Austrália. A Austrália deve considerar seriamente a reintrodução de recrutamento para aumentar o número de suas tropas, face a uma iminente batalha total. Tá de brincadeira, né? O crescente de tensões globais na Europa Oriental e no Médio Oriente ameaçam arrastar a Austrália para uma órbita de confronto aberto, disse o Dr. Alexei Muraviev, professor associado à Segurança Nacional e Estudos Estratégicos na Universidade de Kut. Ou seja, você é um agente de propaganda e marketing, né? Ele acrescentou que pode ser a hora da Austrália considerar outro assunto desconfortável, o retorno do serviço nacional.
um militar. Ex-primeiro-ministro Tony Abbott lançou no ano passado a ideia de serviço militar obrigatório para os que abandonam a escola. Olha só. Isso ocorre em dias, meus amigos, depois de comentários semelhantes dos líderes europeus. O descabelado, o Boris Johnson. O descabelado. Ele mesmo voltou à cena novamente. Um oportunista, um safado, sem vergonha. Esse descabelado, o Boris Johnson. Ex-primeiro-ministro do Reino Unido. Que usou sua coluna da Daily Mail no sábado para prometer lutar no exército britânico se alguma vez eclodir uma batalha com o urso. Colocando lenha na fogueira também. Verdadeiro devaneio. Johnson respondia aos comentários feitos na semana passada pelo general Patrick Sanders, oficial militar de mais alta patente do Reino Unido, que advertiu que os cidadãos britânicos deveriam estar preparados para lutar numa potencial batalha terrestre. Da ficção. Isso sim é ficção científica. Meus amigos, eles estão se preparando para uma guerra que só existe na cabeça deles. Na cabeça deles. Isso não tem sentido. Isso não tem nexo. Isso é loucura. Quando Putin diz que o Ocidente é um hospício, ele não está exagerando. É exatamente isso. Só que é um hospício a céu aberto. Tá parecendo o Dom Quixote, né, gente? No Quixote via, né? Aqueles moinhos de vento achavam que eram soldados. A mesma coisa. É a mesma coisa. Tá igualzinho. O Dom Quixote, que via lá os moinhos de vento e achava que ia lutar contra os moinhos de vento. Eles estão fazendo o mesmo. Isso aqui é paranoia. Paranoia coletiva. Isso tem um nome. Histeria coletiva. Os anti enfrentam um ano de tudo ou nada no campo de batalha, à medida que outra presidência do Loirão se aproxima. Já estão admitindo, né? O Loirão já é o eventual presidente dos Estados Unidos. O deputado republicano da Califórnia fez uma avaliação contundente da posição de alguns dos seus colegas republicanos no Fórum de Davos, na Suíça, no início desse mês. Abre aspas. Existem 2 estados, disse ele à NBC News. Temos que haver uma solução de 2 estados. Mas ele disse que a mensagem é que o financiamento da Usantia vem com expectativas de que temos de trazer as partes à mesa de negociações. Uma divisão republicana também é evidente na corrida presidencial, onde, num discurso recente, um desdenhoso loirão acusou o presidente Biden de colocar, abre aspas, a América em último lugar e a Usantia em primeiro lugar. Exatamente isso, mesmo porque ele financia, ele manda muito mais dinheiro para a Usantia que para controlar as fronteiras do seu próprio país. Enquanto isso, Nikki Haley pediu que o financiamento continuasse. O que ele está dizendo é o seguinte, esse republicano aqui, entre aspas, globalista, né, que tem muito republicano globalista também, é que o Partido Republicano está rachado. Então tem aqueles que aderem a um posicionamento antiglobalista junto com o Loirão, e aqueles que já têm uma visão globalista. No caso, sua adversária nas primárias, que é a Nikki Haley, porque os outros, o DeSantis e o outro concorrente, já estão apoiando abertamente o Loirão. Simplesmente renunciaram, né, e agora estão apoiando o Loirão. Apesar que as prévias do Partido Republicano já é um caso encerrado, né? O Loirão já é virtualmente o vencedor. A agência de notícias TASS. Lavrov diz que Kiev provavelmente depende de operadores astutos ocidentais enquanto revende brinquedinhos furtivamente, às escondidas. Que coisa, não? Aqui abre aspas. O recente relatório do Pentágono indica o vazamento de brinquedinhos destinados ao exército usantiano, num montante superior a $1 bilhão, sublinhou o principal diplomata russo. Então, o próprio documento do Pentágono admite que muitos brinquedinhos destinados à Usantia foram desviados. Estão admitindo isso abertamente. Na ONU, dia 22 de janeiro, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, o Sergei Lavrov, sugeriu que o governo de Kiev recorreu à ajuda de negociantes ocidentais para revender alguns dos brinquedinhos fornecidos pelo Ocidente no mercado negro. Meus amigos, isso é inacreditável. Foi admitido pelo Pentágono que grande parte dos brinquedinhos enviados e o financiamento não pode ser detectado. Então eles não conseguem rastrear, a palavra é essa, não pode ser rastreado. Não consegue ser rastreado, mas mesmo assim, eles enviam mais e mais dinheiro. Indiretamente, eles estão fazendo o quê, segundo Lavrov? Financiando grupos do terror, por exemplo, lá na Palestina. Você acha que o grupo lá do terror, você acha que o Zé não vendeu? Claro que vendeu. Aqui, Lavrov diz que os rifles M16, fabricados nos Estados Unidos, são um dos brinquedinhos fornecidos pelo Ocidente, que Kiev revende no mercado negro. Aqui, abre aspas, qualquer pessoa pode comprar esse rifle por criptomoeda, por meio de um anúncio online. Imagine, você consegue comprar online, em Mercado Livre. Sem dúvida, grupos do terror se aproveitam dessa situação, disse o ministro.
Aqui, abre as brinquedinhos que caem nas suas mãos, espalham-se por África, pelo Médio Oriente, e vocês devem imaginar na mão de quem chega esses brinquedinhos, e até pela América Latina. América Latina a gente deve imaginar, lá no Equador, né, gente? Os grupos ali paramilitares, envolvidos no comércio ilícito de entorpecentes. Você sabe o que está acontecendo lá. Desequilibrando ainda mais as regiões já instáveis do mundo. Então vocês são os hipócritas, porque vocês dizem o seguinte: nós somos contra o terror, esses grupos do terror que estão operando, que estão oprimindo pessoas lá na faixa de Gaza. Mas ao mesmo tempo, indiretamente, vocês estão os financiando. Estão financiando porque o Zé é corrupto. E vocês mesmos estão admitindo que esses brinquedinhos são desviados. Meus amigos, isto aqui também vexatório, uma vergonha para o governo dos Estados Unidos, é um tapa na cara da humanidade. Lavrov diz que a situação escandalosa atingiu tais proporções que já não é possível manter silêncio sobre o assunto. É um verdadeiro escândalo. Abre aspas, até os Estados Unidos tiveram que reconhecer oficialmente o problema. E um relatório recente do Pentágono fala sobre vazamento de brinquedinhos destinados às Forças Armadas usantianas, no valor de mais de $1 bilhão. Brinquedinhos no valor de $1 bilhão que foram desviados para a Palestina, para o Equador, quem sabe para o Brasil também, para grupos paramilitares. E quem que está financiando isso indiretamente? É o próprio Estados Unidos. Isso é um absurdo. Tenho que a certeza que esta é uma estimativa modesta. Diz o ministro, diz que 40 mil peças de brinquedinhos, incluindo drones e lançadores de granadas, simplesmente não foram contabilizados, pois os inventários não foram mantidos. Os inspetores dos Estados Unidos, pelo que entendi, estão agora em Kiev para ver como estão as coisas no terreno. Desejamos-lhe sucesso, disse Lavrov, porque é uma missão impossível. Lembrando que a Usantia é o país mais corrupto do mundo. Aliás, os próprios congressistas dos Estados Unidos admitem que a Usantia é um país corrupto. Nem eles mesmos escondem isso. TASS. Kremlin zomba da agência 3 letras por postar vídeo para recrutar espiões do urso, ou não, VKontakte. Moscou, dia 23 de janeiro. Aqui, fonte TASS. Agência de notícias TASS. Porta-voz do Kremlin, demite Peskov. Ele novamente, há pouco estão falando do Peskov, o Peskov apareceu novamente. Deu um golpe de brincalhão na Agência Central de Inteligência, dizendo que ela deveria recrutar espiões do VKontakte, que é uma plataforma russa, né, de rede social, né, uma rede social russa. E não no X, porque os russos usam o VKontakte, não o X. A grande maioria do povo russo, porque eles estão querendo recrutar espiões americanos, russos, né, espiões russos. Quer dizer, ele fez aqui uma brincadeira, ele debochou do governo dos Estados Unidos. Aqui o presidente da Toyota afirma que carros elétricos nunca dominarão o mercado global. Eu falei isso, meus amigos, e algumas pessoas ficaram retrucando, não, porque é o futuro, porque está vendendo. Veja aqui, quem está dizendo isso não sou eu. Fonte notícia Zero Red. E quem está afirmando isso é o presidente da Toyota, não é o Denis Viana. O presidente da corporação Toyota, aqui o Toyota, está de volta, proporcionando ao público uma dose de realidade que os veículos elétricos nunca dominarão o mercado do automóvel global. Nunca. Compreenderam? Aliás, isso é uma das metas dos globalistas. Carros elétricos, da agenda verde. Aqui. Toyota, neto fundador do maior fabricante de automóveis do mundo, expressou num evento de negócio esse mês, conforme relatado pelo Telegraph, que os veículos elétricos nunca irão capturar 30% da cota do mercado global. Ele explicou que os veículos movidos a gasolina e híbridos, juntamente com veículos com células de combustível a hidrogênio, irão dominar o mercado, não o carro elétrico. Toyota ressaltou a questão, como os veículos elétricos podem ser o futuro quando 1 bilhão de pessoas na Terra não têm eletricidade? Isso aqui é um ótimo questionamento. De fato, meus amigos, como que os carros elétricos serão o futuro se 1 bilhão das pessoas e 8 bilhões de pessoas, 1 bilhão sequer tem energia elétrica nas suas casas? Simplesmente nós não temos estrutura, não tem infraestrutura para converter todos os carros elétricos, carros a gasolina ou a álcool, em elétricos. Simplesmente isso é inviável. E quem está dizendo isso não sou eu, é o presidente da Toyota. Ele observou, abre aspas, os clientes e não as regulamentações ou política devem tomar essa decisão. Ao longo dos anos, a Toyota demonstrou abertamente seu desafio contra governos, ONGs, e pressiona pelos 100% dos veículos elétricos, em apenas algumas décadas, se não antes. Em outubro, o Toyota, no caso aqui, né, disse aos repórteres, em um salão do automóvel no Japão, que os veículos elétricos não são a solução mágica contra supostos males das emissões de carbono, que muitas vezes são considerados. A Toyota tem um histórico de estar na vanguarda da adoção de novas tecnologias. No entanto, a sua lenta adaptação de veículos elétricos deve à sua desconfiança nas baterias de íons,
de lítio e posicione-se para ser líderes em veículos híbridos. Talvez a Toyota tenha sido justificado até certo ponto, à medida que a procura de veículos elétricos cai. Nos últimos dias, a Ford anunciou o plano de reduzir a produção de seu F-150, que o modelo totalmente elétrico, em abril para alcançar o equilíbrio ideal entre a produção, crescimento de vendas e lucratividade. Geração Z, meus amigos, a geração Z desapareceu um dia por semana devido à saúde mental, já que a crise custa a economia do Reino Unido 138 bilhões de euros por ano. Então, meus amigos, a gente sabe a doutrinação, a idiotização, principalmente os jovens são alvo disso, principalmente dessa agenda ideológica, a cultura woke, né? Vocês conhecem. Pessoas com menos de 30 anos têm baixo desempenho no trabalho. Isso é um fato, isso é uma pesquisa, não é o que estou afirmando. Descobriu um relatório, os membros da geração Z, afetados por problemas de saúde mental, perdem pelo menos um dia de trabalho por semana. Descobriu uma nova análise. Impressionante. Então as pessoas de 25 anos, 30 anos, produzem menos que pessoas de 50, 60 anos. Isso é simplesmente inadmissível. Isso aqui é o produto da lavagem cerebral das ideologias globalistas. Feminismo, aquela coisa toda, vitimismo, vive no mundo da lua, aquela coisa, não sabe o que é, se é meninos ou meninas, né, gente? Meninos agora, né? Isso tudo, meus amigos, afeta o cérebro. Tá aqui, isso é um fato. Para destruir a personalidade das pessoas. O trabalhador britânico médio não se sente à altura da tarefa de trabalhar na sua plena capacidade durante quase 50 dias úteis por ano. Um déficit de produtividade que custa a economia do Reino Unido 138 bilhões de euros. Quer dizer, essa ideologia está custando só para o Reino Unido, é o custo, prejuízo de 138 bilhões de euros. Pessoas jovens que deveriam estar no auge da sua produção faltam toda semana porque está em depressão, eu não estou me sentindo bem. Sem falar daqueles, que eu não vou mostrar o relatório todo, de corpo presente no trabalho. Está no mundo da lua. Quer saber se amanhã vai ser meninos ou meninos, né, gente? Não sabe. Semana que vem eu sou meninos, eu sou meninos. Esse tipo de coisa. Veja como isso afeta a sociedade. Aqui. Pelos frutos vos conhecereis. Está aqui o resultado. Para quem defende esse tipo de porcaria. O estudo baseado num inquérito de 4 mil empregadores, porque isso é inadmissível. Porque você imagina o seguinte, um jovem, meus amigos, isso aqui é surreal. Um jovem de 25 anos, em tese, devia produzir muito mais que uma pessoa de 50 anos. Jovem, saudável, futuro pela frente, devia ter o quê? Mais gana de vencer, desejo de vencer também, mais confiança, mais vitalidade, mas não. É o senhor de 50, 60 anos que está produzindo muito mais que ele. Isso aqui é para destruir, é para colapsar a sociedade. O estudo baseado no inquérito de 4 mil empregadores e funcionários apontou o esgotamento, o estresse, a insônia e até a obesidade como fatores subjacentes ao insucesso no local de trabalho. Estresse. Por que um jovem de 25 anos vive estressado? Porque eles não sabem crise de identidade. Problema de personalidade. Problemas psicológicos. Esgotamento de quê? Quer dizer, o senhorzinho lá com 50, 55, 60 anos produzindo mais que você. Alguma coisa está muito errada, né? Sugere que os funcionários mais jovens enfrentam problemas de saúde mental, aqui no relatório, com cansaço, esgotamento e uma taxa mais elevada. Segundo que os jovens com menos de 30 anos têm 2 vezes mais probabilidade de ter depressão do que seus colegas mais velhos. Que coisa, né, meus amigos? Todo mundo é de todo mundo, né, gente? Não quer casar, não quer ter filho, não sabe nem se é menino ou menina. Uma semana é um, depois é outro. Isso causa problema mental. Alguns trabalhadores mais jovens recorreram mesmo à demissão silenciosa. O que seria a demissão silenciosa? Corpo presente no trabalho, enquanto os trabalhadores farão apenas o esforço necessário para manter seus empregos, mas nada mais. Vão lá de corpo presente. Aí fica complicado. Isso aí realmente é para colapsar, para destruir a civilização. Isso é feito de propósito. Essa é a agenda globalista. As presepadas do bidê. O bidê realmente é a Dilma 3.0. Ele consegue superar cada vez mais. Bidê usa capacete para uma oportunidade fotográfica com operários do setor civil, da construção civil dos Estados Unidos. Mas o problema fica imediatamente claro. Tirou a foto aqui, solidariedade sobre capacete aos contrários. Ninguém falou para ele, não tem assessor, não. Estava até perguntando, eu estava com a Cris, quando eu mostrei esse post para ela, a minha redatora, gratidão a Leonie, a Grazi, o Grazi também. Não tem assessor, não tem ninguém para instruir isso. Eu acho que não adianta, acho que eles já desistiram. Deixaram para Deus. Porque não tem jeito. O bidê realmente é incontrolável, não tem como segurar esse homem. Ele realmente é fora da curva em matéria de presepadas.
Impressionante aqui, mano. Alguém falhou mais uma vez, miseravelmente, do que o bidê sempre tenta se identificável. Né? Onde está o Oli? Capacete ao contrário aqui, sorridente. Que coisa, né? É complicado. Agora, iniciando aqui o relatório do Benjamin Funford, dia 20 de 1 de 2024. Não vou me estender muito hoje, porque hoje é domingo, né, gente? E amanhã é dia útil. A gente sabe que muitas pessoas terão que acordar cedo. A mentalidade colmeia maligna está prestes a ser derrotada. Então, essa mentalidade de colmeia, né, onde as pessoas ficam alienadas de programação mental, está sendo o quê? Está sendo desmantelada. As pessoas estão começando a questionar, as pessoas estão despertando, porque o questionamento é a primeira etapa, é a primeira fase do despertar. E isso está acontecendo. Meus amigos, os enganos dos escuros são cada vez mais óbvios. Assim, eles estão realmente na cara de pau, cada vez mais escancarados. Isso faz com que as pessoas questionem mais ainda. Isso faz parte do processo de despertar. E essa mentalidade de colmeia está sendo desfeita diante dos nossos olhos. A mente coletiva dos adoradores de Enlil está prestes a ser derrotada. Muitos monoteístas pensam que estamos nos aproximando do fim dos tempos. Muitos religiosos têm essa mentalidade. Não, porque é a volta de Jesus, né, gente? Estamos vivendo nos últimos dias. A realidade é que estamos vivenciando o início dos tempos. Totalmente o contrário. Não é o fim dos tempos, é o início de um novo tempo. Um novo marco temporal. Uma antiga mente grupal, um culto conhecido na religião como capiroto, né? Isso, que era o Marduk, também conhecido como Satanás, está prestes a ser derrotado. E a humanidade está prestes a ser libertada. Isto marcará o início de uma nova era de ouro para a humanidade. Como prefácio para novos leitores, aqui palavras do Benjamin Funfort, começarei com um breve resumo do meu envolvimento pessoal nessa batalha. Criado como um ateu, então o Funfort, desde pequenino, sempre foi criado como um ateu, focado na ciência e na lógica e no materialismo. Ele levou décadas de reuniões e reportagens sobre as pessoas que governavam o planeta para chegar à conclusão de que estavam recebendo ordens de Enlil. E é por isso que decidi combater essa estrutura, convencendo os asiáticos a cortarem o seu dinheiro, suas relações com os globalistas ocidentais. É por isso que ele faz parte do Dragão Branco, né, que é uma sociedade secreta. A Ordem do Dragão Branco. Os adoradores de Enlil responderam oferecendo-me o cargo de ministro das finanças do Japão. Então, tentaram comprar o Benjamin Funfort. Bem como enorme riqueza e poder. Tudo que tive que fazer foi concordar com o plano deles de reduzir. Essa é a meta, por isso que eles sempre batem na queda de redução populacional. Aliás, o Kinsinger, falecido Kinsinger, ele dizia muito, ele batia muito nessa tecla, na redução populacional também. 90% da humanidade. Eles ameaçaram me cancelar se eu recusasse. Eu tenho isso gravado. Segundo o Funfort, ele tem gravado isso daí. Tem como provar. Depois conheci grupo que me ofereceram proteção, mas apenas para um bem maior. Decidimos lutar contra os adoradores do Enlil. Impressionante. Então cada um de vocês é um soldado, meus amigos. E cada um usa as armas que tem. Vibração, conhecimento. Principalmente a vibração e a frequência é a melhor arma que existe. Está na mão de cada um de vocês. Ou seja, totalmente disponível. Totalmente disponível. Então vocês podem ajudar. Cada um de nós estamos aqui nessa noite, somos um soldado. E um soldado tem que cumprir o quê? A sua missão, assim como o JP. E para cumprir a missão, você tem que se livrar do sentimento de medo, de ódio e também as paixões compulsivas. Porque isso é uma ferramenta que limita a sua percepção sensorial, olha só, percepção, a sua intuição e também a sua percepção cognitiva. Esses são os mecanismos de controle dos globalistas. Que a gente vai abordar na terça-feira. Assim, tornei-me um participante direto numa batalha em grande escala, que dura há literalmente milhares de anos. Na Terra. Os adoradores de Enlil, que conheci, me disseram que vieram a esse planeta há 26 mil anos, para assumir o controle do destino do humano. No caso, os Anunnakis negativos, segundo Funfort. Esses são os anjos caídos das lendas bíblicas. Os Zigig. O Monte Hermon, lembra? Os anjos caídos do Monte Hermon, que está no livro de Enoque, inclusive. Depois vieram os Zigig. Esses são os representantes. As elites globais nada mais são que os representantes desses anjos caídos. Isso. Anjos caídos, entre aspas. Seres extraterrestres do Monte Hermon. Já abordou isso em lives passadas. Eles andam nas pessoas da mesma forma que andamos de bicicleta. Andam aí, livremente. Assim como continuamos a comprar novos computadores e carregá-los com nosso software, eles acompanham as pessoas de geração em geração, transferindo os pensamentos do seu grupo para suas cabeças. Eles são parasitas por natureza e precisam desencarnar e pilhar.
para permanecerem vivos. Para ilustrar, dê uma olhada no que está por trás do falso líder religioso do Vaticano, o Chiquinho, nas fotos. É contra isso que estamos lutando. Então, dá um exemplo aqui para vocês. Intrigante escultura na sala da audiência do líder do Vaticano. Realmente, meus amigos, eu já mostrei isso, acho que faz uns 3 anos atrás, e isso aqui realmente é horrendo. Né? É horrendo, deprimente. A gente vê aqui uma alusão clara aos reptilianos. Não há dúvida. Não há dúvida. Não tem nem o que falar. Essa estátua, e inclusive, esse local aqui, meus amigos, que é um local onde o Vaticano faz a sua assessoria, né, de relações públicas do Vaticano, é em forma de serpente também. Então fica mais evidente ainda. Essa estátua de um lunático se alimentando de pequenos, está aqui, meus amigos. Foi construída em 1546 em Berna, na Suíça, indicando que isso já aconteceu há muito tempo. E isso continua a acontecer, como evidenciado pela arte dos loucos. Cani, aqui, expostas na sede da União Europeia. Um monumento realmente horrendo em memorial a esse grupo demoníaco. Não tem como descrever isso, não tem realmente como descrever isso de outra forma. Realmente horrendo, horrendo, deprimente. E é explícito. Aqui, deixa eu dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Que é realmente horrendo. Esses são os verdadeiros inimigos da humanidade. Seu plano de longo prazo era transformar os humanos em animais. O mundo, uma imensa fazenda de animais. E as ovelhas seríamos nós, controlados por eles. E por seu deus rei, Enlil e Marduk. Este que era o plano. Esse era verdadeiramente o plano desses trevosos, maligno desses trevosos. Na próxima live, isso aqui é bastante extenso, meus amigos, não tem como eu apresentar, terça-feira, eu vou dar detalhes para vocês de como tudo isso iniciou, como esses escuros atuam, aqui, a executiva do Banco Mundial, várias informações importantes do Vaticano, envolvimento com OVNIs, com reptilianos, draconianos, aqui os homo capenses também, que seriam os descendentes diretos, híbridos, de reptilianos com Anunnakis negativos, porque o próprio Enlil tinha DNA Anunnaki, e denunciado pela ex-executiva do Banco Mundial, onde a gente vai juntar várias peças diferentes, sem falar de muitas outras informações pertinentes de geopolítica, que vão agregar bastante. Eu já vou encerrar, porque hoje é domingo. Se fosse sábado, eu me estenderia um pouco mais. Gratidão, gratidão pela presença de todos vocês.